meu nome é Vovó Lia. Vovozinha marcou comigo 2h30. Morena tropicana, eu quero seu sabor. Ah, chegou, né, vovó? Até que enfim, hein? Poxa, me deixou esperando aqui, hein? Foi mesmo, foi meu secretário, ele errou muito. É muito trânsito para vir para esse lugar aqui. Esse Me lugar... maquiei todo, me fiquei todo bonito. Eu também. Borrou tudo já. É verdade, mas olha só, vamos ter um papo bom, gostoso. Posso sentar aí do seu lado? Sem dúvida, pode Então tá sentar bom. aí. Pera aí. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Pimba! Ainda bem que o sofá é bom, esse não É quebrava. bom, é bom. Mas o senhor jogou bola, né? Joguei, enganei pra caramba. Não enganou, O não. pessoal fala, mas não é isso tudo não. O senhor jogou muita bola. O senhor era o 8, né, do Flamengo, né? Joguei de 8 no Flamengo, depois fui pra 5. Foi Os pra outros 5? clubes, fui pro Fluminense de 5, Vasco de 5, Português do Esporte de 5. É mesmo? Aí corria pros outros. Não vale. Não tem como o senhor craque correr pros outros, porque tem que correr a bola. Já dizia aquele garoto lá, o franguinho de Quintino, né? É franguinho mesmo, né? Ah, pode ser galinha, mas pra gente é franguinho. Ah, galinho de Quintino, ah tá. Ele falava, quem tem que correr a bola, não somos nós. Mas o senhor começou a jogar com futsal, né? Eu comecei no futsal, no Magnatas, futebol de salão, depois fui pro Vila Isabel e depois eu fui pro Infanto Juvenil do Fluminense fazer uma adaptação do salão para o campo. É muito importante essa adaptação. Foi uma fase que eu passei, que o Pinheiro era o treinador, Seu Pinheiro. me ajudou muito, foi muito importante nessa adaptação, me deu muitas dicas de como me comportar, foi muito legal. E o futebol de salão, ele tem coisas que me ajudaram muito no campo. Verdade, né? Por exemplo, no futebol de salão, se você não tiver um bom passe, você não joga. Né? A dinâmica do jogo, tudo isso aí... Corre mais, né? Salão corre Você mais. não pode parar, você tem que correr o tempo todo, então isso tudo me ajudou muito no futebol de campo. Né? O Pinheiro me orientou para essas coisas e graças a Deus eu segui na no profissão. campo, né? Apesar Profissionalizou, né? me profissionalizei, já pelo bom sucesso. Bom sucesso, é? Eu fui, do Fluminense eu parei de jogar porque eu queria estudar. O senhor queria ser o quê? O senhor tinha alguma profissão assim na mente? Eu queria ser engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônica? É muito cálculo, é muito que o senhor gosta de matemática. Eu gosto, meu pai queria que eu fosse jogar futebol. Como é que é isso? Hoje em dia as pessoas estão empurrando o filho para ser jogador de futebol e o senhor queria estudar, né? Eu queria estudar. Diferente, até nisso a geração é diferente. Eu estudava no São Bento, perdia duas aulas por dia para ir treinar no Fluminense. E aí eu parei de jogar. No final do ano meu pai falou, escolhe um, ou salão ou campo. Eu escolhi o salão. Quando cheguei dentro do carro que eu falei que escolhi o salão, tomei uns cascudos. Que isso? É que ele queria que eu escolhesse o campo. Ah, mas não era sua vontade, era a vontade dele, né? Dele. Mas ele sempre assim jogou bola, alguma coisa assim? Ele era ponta esquerda lá do Caxambi, mas só brigava. É mesmo, Ele brigão? só entrava pra brigar. É brigão, né? Era brigão. Não jogava nada. Quem Nada. jogou foi o filho, né? Aí foi. Mas o senhor sabe que o senhor parece com um ator americano? Mas só parece, a conta bancária não é igual não. Não, o senhor ganhou Conta dinheirinho, bancária não é igual, o senhor ganhou dinheiro. Aquele Dusty É só a Hoffman. cara, só a cara. É mesmo, né? É. Agora o senhor também, vou falar aqui, que me falaram uma coisa pro senhor. O senhor jogou assim com o Zico, o Dinamite, jogou com o Rivelino Riva. E jogou assim com mais jogadores assim que o senhor lembra assim, e me falar também o tal de Beckenbauer, né? Eu tenho orgulho de ter jogado numa era, né, onde tinha os maiores jogadores do mundo, né? Eu joguei contra o Beckenbauer, joguei contra o Cruyff. Que isso? Joguei a favor e contra Rivelino, Paulo César, Caju, Zico, Roberto Dinamite, Leão, e Dirceu, Zanata, era muito jogador. Liminha, que para mim era um dos grandes jogadores. Eu tenho até assim no YouTube, eu tenho um canal que tem lá os ídolos, meus ídolos. É mesmo? É muito legal, pô. É muito mesmo? legal, E o senhor começou a jogar bola assim, e o ídolo assim, tipo assim, poxa, eu quero ser esse cara aqui no futebol. Não, eu tive assim alguns exemplos, alguns espelhos, né? Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter espelho. Isso. Tem que ter alguém e que você tente fazer melhor. Eu
Assim, os meus espelhos eram o Liminha, Liminha. o Carlos Roberto, jogou no Botafogo. Claro, ele jogou pro seu Nilson Dias, não é isso? Isso. Uhum. E, infelizmente, um argentino. Argentino não, pelo amor de Deus! Argentino não vale! Argentino só o Maradona e olhe lá! E olhe lá! Não, mas sabe, eu gosto do Maradona, sabe por quê? Ah, Porque ele cheirava, fazia tudo, então eu posso falar mal dele. com razão. verdade, verdade! Agora, eu me espelhava muito no Ardiles, que era um jogador do meio do campo, que era boa gente, era muito bom jogador. Então, o Ardiles, o Liminha e o Carlos Roberto e o Gerson, né? Eram jogadores que eu me espelhava mais, eu copiava algumas coisas, procurava copiar, né? Tem uma passagem do senhor que teve um jogo aí contra o Flamengo, e aí o senhor falou assim, ô fulano, me ajuda a marcar aí o galinho de Quintino aí, o franguinho de Quintino. E aí o senhor falou assim, me ajuda, porque se o cara vem pra cá, depois vem pra cá, eu não vou segurar ele. Aí seu colega falou assim, ô Zé Márcio, Zé Mário, ô, rapaz! desculpa, Zé Mário. Ô, Zé Mário, se vira pra marcar o 10. Aí eu falei, então tá bom. Aí diz que o galinho de Quintino, bum, driblou o senhor, ripa na chulipa primeiro. Depois ele driblou o senhor e pimba. E depois o senhor foi lá no cantinho lá, sem fazer nada a ninguém, mal a ninguém, jogando bola, não tinha perigo de gol. E ele veio e sacude a roseira do senhor. E o senhor levantou assim e, aí, isso é verdade mesmo? É verdade. Como é que foi isso? Porque eu estava jogando com o Zanato e o Dirceu, um de cada lado. Eu falei, quando o Zico estiver na bola, encosta em mim para ele não ter espaço para ele driblar. Porque ele ia para os dois lados. Senão ele era danado aquele Era garoto. difícil. Aí ele falou, te vira. Aí eu peguei e falei, tá bom. Em vez de eu descontar nele, descontei foi no Zico, né? É mesmo, Dei né? 3 pancadas nele. Aí numa bola que eu roubei e parti, ele veio por trás e me deu uma banda, né? Eu levantei e quando dei de cara com ele, falei assim, tu já me deu 3? Eu falei, não, tá certo, você pode dar quando você quiser, eu já te dei, tá bom. E aí, o jogo rolou, acabou o jogo, nós nos encontramos lá, ali no hall dos elevadores, eu e o Zico, né? Aí a gente tava conversando, abraçando, porque a gente... Era só, amigo. exato. É amigo, acabou o jogo, acabou. Isso aí. Aí veio eu sou padrinho dele de casamento. É mesmo, né? E aí veio um outro padrinho dele de casamento, que era jornalista. Com a dona Sandra, né? O galinho, né? A dona Sandra, né? Aí veio um outro padrinho dele de casamento, que era da Rádio Globo, e começou, como é que você fica conversando com esse marginal, que não sei o quê, isso? e a gente rindo. E ele te deu pontapé, larga esse cara aí de mão, que não sei o quê. E o cara morreu sem falar comigo. A família dele toda falava comigo. Que menos isso? ele. A disputa Depois- só dentro do campo. Dentro do Pelo campo. amor de Deus. Acabou o jogo, É acabou. lógico. E agora eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor tem uma história muito bonita também. Esse negócio, o senhor é uma personalidade. E botaram o senhor ali pra jogar na lateral, o senhor falou, não, isso aqui não é comigo não. Como é que foi essa história? Eu sempre fui chato para jogar, eu cobrava muito dentro do campo, fora do campo, eu sou chato. Profissional, o senhor eu é era profissional. Então, eu fazia tudo que o treinador mandava e mais alguma coisa. Porque se fizer só o que o treinador manda, você não rende. Porque o treinador ele não pode, quando começa o jogo, ele não tem a mínima noção do que vai acontecer dentro do jogo. Verdade. Então o jogador que tem que se virar. Então eu fazia o que ele falava e mais. Agora, também quando ele falava uma coisa que ia me prejudicar, eu não fazia. E falava que não ia fazer. Então foi o caso desse treinador que, por sinal, eu gosto muito, me ensinou muitas coisas que eu passei a fazer quando fui treinador. E eu com perna curta não vou ser lateral. Como é que vai correr atrás deles? Ia prejudicar a minha carreira. Eu falei para ele, não, se o senhor precisar de mim, de zagueiro, de lateral, de ponta, de goleiro, eu vou. Mesmo de lateral? Não, eu vou de lateral, mas por necessidade. Ah, tá. Agora, me deslocar definitivamente eu não vou. Ah, então você não está nos meus planos. Muito obrigado, tá bom. E o senhor já estava profissional, não? Profissional. Que isso? Foi mesmo? Largou tudo? Aí eu peguei e falei pro presidente do clube, o presidente do clube queria me dar um aumento para eu ficar quieto. O Fluminense, né? O seu Horta, né? Doutor Horta. Doutor Horta. Aí eu falei, não, presidente, porque quando ele chegar no treino e falar, você vai de lateral, eu não vou. Então vai ter uma briga entre eu, ele, meu nome, o clube, é melhor eu sair.
Aí foi quando à noite ele me ligou, o Dr. Otto falou, Zé Mário, definitivamente você não vai aceitar mesmo a minha proposta. Eu falei, não. Então posso te botar no troca-troca com o Vasco? Eu falei, pode. Ah, só foi com o Abel, né? Com aquele menino, Marco Antônio. Marco Antônio. É. Aí ele me colocou, eu não estava no troca-troca, ele me colocou no troca-troca e eu fui pro Vasco, fiquei 4 anos no Vasco. Isso eu sei que o senhor foi muito feliz no Vasco, montaram um timaço lá, né? A gente fez, em 76 a gente começou a estruturar o time, né? O Vasco começou a estruturar, em 77 fez um time muito bom, era o melhor do Brasil. E o senhor, e tinham 7 anos que o Vasco não era campeão, e se A gente foi desse time campeão aí foi campeão, carioca, né? campeão da Taça Guanabara, e foi vice-campeão brasileiro, né? Em 79. Mas é coisa boa. 77, 79, agora não me lembro. 77, 79, tá igual a mim, tá igual a mim, esquece e vambora, É, hein? Tá idade é essa idade, é mesmo. isso aí, vambora. Agora outra coisa que eu ia perguntar ao senhor Zé Márcio. De novo. Ih, não, Eu vou como fazer é um que é? papel, minha próxima vez eu vou fazer um papel grande. Mas Zé é pra Mário. lembrar, seu Zé Mário. E vem cá, como é que o senhor foi um craque, né? No meio de campo, né? O senhor, pra esses garotos aí, o senhor bota no bolso fácil, fácil. Como é que o senhor chegou a jogar de meia assim? Como é que chegou na hora e foi jogar de meia? Ou como é que foi? Não, eu quando cheguei no Fluminense, na categoria de base, né? Infantos Juvenil chamava naquela época, eu não sabia qual a minha posição. Eu estava oriundo do futebol de salão e jogava de back parado ou ala. Depois passei a jogar mais de ala. Aí o Pinheiro olhou e falou, vai de ponta direita. Aí eu joguei de ponta direita, joguei de centroavante, joguei de ponta De esquerda. centroavante com esse tamanho todo? Como Centroavante. assim? Centroavante, ponta esquerda. E aí fui me adaptando. Ele falou, não, vai se adaptar. E fui titular do Fluminense. Joguei, fui vice-campeão esse ano. Jogou de qual posição? Ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Que isso, hein? Sempre cada jogo a gente mudava. E aí, quando eu parei de jogar e voltei pelo Bom Sucesso para jogar pelada, estava nas minhas férias escolares, eu fui pro Bom Sucesso. Aí cheguei lá, aí já escolhi de jogar de meia direita, que era o número 8. Ali eu já comecei a treinar de número 8. Para mim também era pelada, eu não ia ficar lá, porque eu queria estudar. Aí o treinador falou, poxa, mas por que você não vem pro Bom Sucesso Futebol? Eu saí do Fluminense porque eu perdi aula, agora vem pro Bom Sucesso perder aula, eu não posso. Eu falei, mas você pode treinar sábado? Eu falei, posso. Aí eu passei a treinar sábado e jogava no domingo de manhã. Que isso, hein? Aí passei uma temporada fazendo isso aí. Só treinava sábado e jogava. Durante a semana eu treinava no futebol de salão. Então ele aceitou e eu fiquei lá. E aí vai o gosto, né? Vai entrando na carne, né? É, diz que vai pegando, né? E O aí- negócio vai e já era. Quando pegou, já viu. Aí com 18 anos eu falei, bem, engenheiro eletrônico, jamais. Porque naquele tempo não tinha as facilidades que tem hoje. Hoje você tem pela internet. Faz você- tudo, é. Hoje essa garotada tem tudo na mão. Naquele tempo não tinha. Então eu tinha que escolher. Eu escolhi o futebol, influenciado pelo meu pai, né? Obrigado pelo meu pai. Mas é. Falei, bem, com 18 anos eu falei assim, bem, quando eu parar de jogar, eu vou ser treinador de futebol. Com 18 anos eu já sabia, Já tinha traçado o seu traçado o futuro. futuro. Porque o que eu ia fazer só jogando futebol? Verdade. O meu marido, o Juvenal, ele trabalhava no Ministério da Saúde, sabe? E ele me deixou com aposentadoria. Mas se Deus quiser, eu tenho lá uns garotos lá que eu tô falando tudo isso na cabeça. Meninos, vão estudar, o negócio tá difícil. E eles não estão acreditando não, estão pensando que a vida tá passando igual um bonde. Não, estudar é muito importante. Eu estudo até hoje. Eu fiz gestão esportiva pela Lá na CBF? pela Getúlio Vargas! Getúlio Vargas. Fiz gestão de futebol com a Universidade de Futebol do João Paulo Medina, lá de São Paulo. E agora, o último, eu fiz coaching. Eu gosto de estudar, eu acho legal. E o problema de estudar, vovó, é assim, tem um segredo. Qual é o segredo? O segredo é você saber aplicar o que você estudou, o que você aprendeu. Porque você aprender, depois não é receita de bolo. Né? Entendi. É igual o treinador de futebol, ele vai lá na CBF, faz o curso, aí vem com a receita, aí pega os meninos de 13 anos e quer aplicar aquela receita. Não é assim. Tem que saber, pelo amor de Saber. Deus. Então tem que saber.
você aprendeu, agora vai aplicar para quem, a que momento, porque todo treino, toda coisa que você aprender, ela vai ter uma utilidade, mas depende da hora, para quem que você vai fazer. Então, isso aí eu aprendi com vários treinadores que eu tive, eu aprendi muito sobre isso aí. Não adianta você saber, vai dar para quem. Tem que saber ensinar. Ensinar, e para quem, porque o momento é. Então, Verdade. eu aprendi isso aí. Pô. Verdade. E outra coisa, eu fiquei sabendo também que o senhor tomou um susto aí de um telefonema de um presidente de um clube, né? Como é que foi essa história aí? Eu já era treinador e ligaram para minha casa me convidando para ser treinador do Internacional de Porto Alegre. Internacional? Inter? Porto Alegre. E eu não conhecia, foi o próprio presidente, eu não conhecia, né, porque pensei que fosse trote. Pensou que fosse trote? Ele queria me levar lá para fazer uma entrevista. Nunca tinha passado isso na minha vida, de ser entrevistado antes. Hoje você está sendo entrevistado pela vovó, né? Viu? Entrevistado para emprego. Para emprego, tá. Para emprego de treinador nunca tinha sido. Tá. E aí eu não acreditei, eu falei as coisas, tal, desliguei o telefone e daqui a pouquinho me ligou a companhia aérea. E a passagem já estava comprada? Já estava enviado, que eu ia viajar no dia seguinte de manhã. Que isso? E chegou em casa, já era casado já? Já. E chegou para falar com a dona Madame e falou assim, olha, vou arrumar a mala e vambora que vambora pro sul. Mas ela já estava acostumada. É mesmo? Já estava acostumada. Isso foi já em 2000. Eu sou treinador desde 82. E é muita coisa, é muita 82. coisa. E agora o senhor fala aqui para esse, sobre o... desculpa que é por causa da minha cabecinha aqui, que a vovó tá com 93 anos. O senhor fala sempre para esses meninos não fazerem a mesmice, porque a mesmice tem aí 300 fazendo, tem que ser sempre diferente. Isso Como aí, é que é isso? Isso aí foi um treinador que eu tive na base do Bom Sucesso, o Major Murilo de Carvalho, já faleceu. Ele, primeiro treino, eu recebi a bola, toquei certo, ele deu falta. Primeiro treino dele coletivo, eu fiquei quieto, né? Aí a segunda ele deu falta contra mim. Na terceira que ele deu a falta, eu falei, peraí, professor, eu dei o espaço certo, você fez o óbvio. O óbvio, 3 milhões de meninos devem estar fazendo pelo Brasil hoje, nessa hora, nesse momento. Se você fizer o óbvio, você vai ficar para toda a vida no Bom Sucesso. É verdade, então você tem que fazer o diferente. Eu falei, mas o que é o diferente? Aí ele falou, quando a bola estiver no pé do seu companheiro lá, você tem que olhar para trás e ver quem está desmarcado. Quando você receber a bola, você não precisa olhar, você domina com a perna e com a outra você está sem olhar. É isso, igual esse Ronaldinho aí, né? Isso aí eu passei a fazer. Né? Eu já fazia um pouco isso do futebol de salão, de olhar para um lado e dar para o outro, e intensifiquei no campo. E saí do Bom Sucesso. E fui surpreendido que o Mário Sérgio, aquele ponto esquerda, que chamava ele de caolho, porque ele fazia isso aí, né? De olhar para um lado e dar a bola. Verdade, verdade. E aí, há pouco tempo atrás, ele já tinha até falecido, eu peguei uma reportagem dele num jornal de São Paulo, ele falando, o cara perguntando, mas onde é que você aprendeu a jogar bola, olhar para um lado e jogar para o outro? Eu aprendi com o Zé Mário no Fluminense 75, quando nós jogamos juntos. Ele Você fazia reverenciou o senhor, viu? Aí que eu fui saber que ele fazia aquilo porque tinha me visto. E a gente também era amigo, porque ele também era oriundo do futebol de salão. Ele jogava contra mim, contra o Paulo César, contra o Fred também, no futebol de salão, o Carlos Roberto, era tudo da mesma época, né? Então, eu aprendi a não fazer o óbvio. E passou a minha vida, e sempre que eu posso, eu falo para os meus jogadores, sempre que eu posso, eu falo para todos os meus amigos, não faço o óbvio. Então, quer Porque dizer, o para ser craque, tem que passar pelo futebol de salão. Eu acho que é assim uma vantagem muito grande. É uma vantagem muito grande. O menino passando pelo futebol de salão, ele vai aprender coisas que quando ele chegar no campo e aplicar, vai ser de grande valia, sem dúvida. E a gente vê vários jogadores, o Zico, o Rivelino, o Carlos Roberto, o Mário Sérgio. Só craque. Muitos jogadores. Só craque, o senhor tá falando Zenon, aí. muitos jogadores craques passaram pelo futebol de salão. Já me falaram uma coisa, que eu falei assim, foi ele mesmo. E eu fui saber com um colega do senhor. O senhor foi fundador do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio de Janeiro, né? Isso há 43 anos atrás. O quê? 43 anos? Já tenho 43 anos. Que isso?
O senhor tá novinho. Novinho nada, só por fora. É mesmo? Ah, tá, mas tá bem, tá bem. Não, há 43 anos atrás eu comecei a me informar, para mim, sobre fundo de garantia, PIS, direito, 13º, férias que a gente não Você não tinha isso? Nós não recebíamos. É mesmo? Férias, nada a gente recebia. Porque a férias você recebe adiantado. Verdade. Não, a gente não recebia nada. Eu comecei a me informar e acabei parando no BNDES, que antigamente que fazia aquele negócio de fundo de garantia. Sei. Né? Não era isso? BNDES? BNH. BNH. É da minha época, eu sei. É da minha época. BNH. Eu Eu parei no presidente do BNH aqui no Rio. E ele, conversando comigo, falou assim: pô, mas vocês não recebem isso? Vocês não são optantes pelo fundo de garantia? Eu falei: não, eu estou sabendo disso agora. E ele: vamos fazer, e me incentivou a fazer esse troço todo. E eu passando para os jogadores do Vasco, comecei a fazer para mim. E os jogadores souberam e a gente se reuniu. E num intervalo de treino de manhã e de tarde, eu reuni todo mundo na FUGAP, que eu já era presidente de administração. O que é FUGAP? FUGAP é a Fundação de Garantia do Atleta Profissional, fundado lá pelo Castilho, Joel, os caras da antiga. E eu era presidente do Conselho de Administração. Aí eu levei todo mundo para a FUGAP, fizemos todos, preenchemos os papéis do Fundo de Garantia e voltamos no Vasco. Quando chegamos no Vasco todos juntos, a pessoa que tinha que receber isso do departamento pessoal não quis receber. Ficou com medo, né? Para não pagar, né? Não, mas isso tem que ter ordem do presidente. Eu falei: bem, eu já estava instruído que se ela não aceitasse, eu tinha que chamar a polícia. Porque ela era obrigada a aceitar. Que isso? Era obrigação dela aceitar. Ela não podia recusar. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei: ó, eu vou ter que chamar a polícia. Você que sabe. Não, mas não faz isso comigo não. Eu falei: você não tem nada a ver. Nós estamos impondo isso a você e você tem que aceitar. É lei. Tem que cumprir a lei. Tem que cumprir, ou então eu vou chamar a polícia. E ela acabou aceitando tudo. E o Vasco aceitou numa boa, porque o doutor Agatino, ele ajudou, muita coisa ele me ajudou na criação do sindicato, por fora, sem muita gente saber, porque para os clubes não ficarem pressionando ele. Como também o doutor Horta também ajudou bastante na juridicamente, que eu fiquei sabendo, né? Ajudou ele colocando os advogados para ajudar vocês, né? Ele ajudou muito, o doutor Alexandre Macedo, o doutor Iara, que é a esposa dele, trabalha com a gente até hoje, já está no sindicato já há mais de 30 anos. E você vê, hoje o sindicato do Rio de Janeiro, ele tem dentista de graça. Que isso, dentista? Ah, eu vou falar lá com o presidente para ver se faz um negocinho no meu dente. Pro atleta, só pro atleta, né? Atleta e ex-atleta. Atleta e ex-atleta, só tem isso. Tem fisioterapia, tem academia, tem piscina, tem a sede na Tijuca e tem o CT agora em Guaratiba, onde a gente treina o projeto diário, que é aqueles jogadores todos que estão sem clube, estão sem contrato no Rio de Janeiro. Mantendo a forma, né? Eles podem manter a forma lá com a gente. Tem treinador, tem preparador físico, tem médico, tem fisiologista, que é é o principal, né? É o principal agora. Que é o Paulo Figueiredo. Doutor Paulo Figueiredo. Então, assim, a gente tem essa estrutura toda aqui no sindicato em prol do jogador, que o Alfredo Sampaio foi o grande desenvolvedor. Porque quando eu entreguei, né, não tinha dinheiro. Eu criei com tudo no meu bolso, batendo no meu bolso. Alguns jogadores depois passaram a ajudar, principalmente o Dirceuzinho ajudou bastante. Alguns jogadores ajudaram, mas o Dirceu ajudou bastante. Mas era tudo eu que pagava do meu bolso. Que isso? Tirava de cara para botar lá? Pagava tudo para montar o sindicato. Depois que o Alfredo pegou, começou a trabalhar direto lá e, graças a Deus, hoje a gente tem um patrimônio quase de 50 milhões. Que isso? 50 milhões, né? Sindicato do Rio de Janeiro. Mas vocês fazem um trabalho físico. Eu fui lá conhecer lá o CT, uma coisa maravilhosa, eu fui lá, muito bonito. Eu falei com o presidente, presidente, o senhor sabe que o senhor é o único presidente do sindicato que tem o CT aqui?
Aí ele falou, é verdade, no Brasil é o único sindicato que tem um CT, que ajuda o pessoal, e olha só, tô até gaguejando, os ex-jogadores. O Alfredo fez um trabalho muito bacana de desenvolvimento do sindicato, porque o sindicato normalmente ele ajuda o atleta atuante. Nós aqui no Rio, a gente ajuda o ex-atleta mais do que o atuante. Impressionante. Teve aquele caso o Perivaldo, né, que estava lá, largado lá em Portugal, né? Foi buscar, trouxe, ficou aí até falecer, né, trabalhando no sindicato. E tem outros jogadores que não cabe falar aqui, Lógico. mas a gente ajuda, né? Ajuda muito. Tem cesta básica, a gente trabalha junto com a FUGAP hoje está dentro do sindicato, né? Também tem a sala deles lá dentro do sindicato. Então é assim, um trabalho muito legal que o sindicato faz, que o Alfredo faz. Toda a diretoria, né? É um corpo, né? Ninguém o senhor trabalha também sozinho. faz parte do sindicato, né? Quem? O senhor? Eu sou presidente do Conselho Deliberativo. Então, todo mundo, Alfredo, até aquele garotinho lá, o motorzinho lá, o William. Tem o Josimar. Deninho, né? Deninho, que são vice-presidentes, o William e o Deninho. O Josimar é o secretário-geral. Então é um trabalho muito legal, boa, né? Os funcionários, é um time bom. Os funcionários também são bons, porque estão assim, enfronhados dentro do futebol, gostam do que fazem. É muito legal o sindicato. Dá gosto de estar sempre lá. Eu já fui lá comer um salgadinho lá. O Denis me convidou, eu fui lá comer um salgadinho lá. Eu e meu secretário. Salgadinho gostoso, né? É gostoso. E ninguém quer me falar onde compra aquele salgadinho, não sei porquê. Mas o seu Zé Márcio? De novo, Mário. Seu Zé Mário. Agora, o senhor é presidente do pessoal aí que treina, né? Dos treinadores, né? Eu sou presidente da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Que isso? Eu vi umas fotos lá com o senhor, lá com o Tite, né? O senhor lá no meio. Nem o Tite estava no meio, só o senhor. O Tite estava na ponta, já estava largado lá. O senhor é que estava no meio. Aquele foi numa palestra em que o Tite estava lá na ponta, mas o Tite é um treinador importante, seleção brasileira, né? Então, eu faço parte, não queria, porque eu já tinha criado o sindicato de atletas e o trabalho que dá é muito grande, mas reuniram e me falaram, é você e a gente não aceita. Acabou! Você acabou! Eu passei, meu mandato vai até agosto de 23, 2023. E vão estender isso. Aí depois eu vou me aposentar mesmo. É mesmo? É 23? Em 23. Vai ficar só na praia, na beira da praia, tomando aguinha de lá coco? no sindicato de atletas, que é a minha casa. É verdade. Agora, o senhor é treinador, né? O senhor treinou lá no mundo árabe, né? Não, eu treinei, engraçado assim, eu parei de jogar em maio de 1982. Em junho eu já era treinador do primeiro time do Botafogo. Que isso? Fiquei 1 ano no Botafogo, direto. Aprendi muito. Esse ano eu fui apoiado pelo presidente. Quem era o presidente, o senhor lembra? Juca Melo Machado. E o Luiz Fernando Maia era o diretor. Me apoiaram bastante, os jogadores também, foi um trabalho muito bom. Depois eu viajei pelo Brasil todo e por fim eu preferi ir para o mundo árabe, onde eu podia ensinar. Tem o dinheirinho lá, negócio de dinheirinho é bom lá, é bom, é melhor do que aqui, mas eu já fui numa fase em que eles já sabiam o valor do dinheiro. Entendeu? Tá. Porque no início eles não sabiam, eles sabiam o que era o petróleo, né? Verdade. É igual o cachorro fala assim, ó, quando o cachorro descobre o valor do dinheiro, acaba esse amor. Acaba. É verdade, então ele já tinha descoberto o valor do dinheiro e vamos lá, mas ganhou um dinheirinho. Aí fiquei lá esse tempo todo porque eu pude ensinar, eu gosto de ensinar, mostrar os caminhos, tentar evoluir o jogador. E eu consegui isso lá, eles me adoram lá, apesar de eu ser duro, eu sou chato. Eu já era chato como jogador, tu imagina como treinador. Não, o senhor é profissional. É profissional que dá o nome, não é chato não, profissional. E tu também treinou lá no Japão, né, aqueles times lá? E aí eu tava na seleção do Catar, e aí me liga o Zico. O Zico, de novo, ele tá sempre no meio da sua vida, né? Porque ele era o diretor do Kashima. E aí ele estava na Copa da França, não podia socorrer o Kashima.
que o treinador abandonou o Caxias. Que isso? Largou de mão? E aí ele me ligou, falou assim, Mário, tô precisando de você. Eu falei, tá bom, o que que houve? Quero que você vá dirigir o Caxias. Eu falei, não posso, eu tô na seleção do Catar com pré-temporada marcada pro Brasil. Ele, não, mas eu tô precisando de você, o treinador, eu não posso sair daqui, você que só confio em você, ir lá, não sei o que. Eu falei, Zico, eu tô na seleção do Catar, como é que eu vou abandonar isso aqui? Ele falou, você é meu amigo ou não é? Eu falei, quando é que eu viajo, Zico? Que isso, hein? Que fidelidade, hein? Pô, é meu amigo ou não é? Botou A espada no pescoço. Aí eu peguei e falei com o pessoal do Catar, pela primeira vez, eles permitiram que uma pessoa que saísse do país não fosse para o seu país de origem. Porque o certo, eles iam me dar uma passagem para eu vir para o Brasil e eu chegar no Brasil ter que viajar para o Japão. Eu consegui viajar direto para o Japão. Eu larguei do Catar, eu fui direto para o Japão, já começar a trabalhar. Porque o senhor é muito querido. O senhor é muito Porque eles gostavam de mim, eles sabiam que eu era um cara correto, né? que Honesto. ajudava. Isso. Fiz muita coisa boa. Agora vem cá, como é que é aquele negócio que o senhor falava no treinamento? Tinha intérprete, como é que é? Negócio de inglês, o MEC, como o senhor falou, como é que é isso? É porque no início eu fui pro Riad. Primeiro eu fui pro Iraque, né? Primeiro Foi pro Iraque? No auge da guerra Irã-Iraque. Que isso? Viu aqueles tanques lá tudo, né? Aquelas bombas? Eu briguei com o Dey, o filho do Saddam Hussein. Que isso, meu Deus? Chamei ele de idiota, de imbecil. E o imbecil idiota era eu, porque dentro de Bagdá, se chamar o cara de imbecil, porque ele andava com 6 armas no corpo. Que isso? O senhor é louco, hein? 6 armas no corpo. E teve um problema também com o lanceta lá. O cara botou o revólver aqui, ó, no lanceta, a gente agarrou o lanceta, tirou o lanceta, queria arrebentar. O lanceta queria briga, a gente pegou o lanceta, separou, e eu também chamei ele de idiota depois disso. Rapaz, o senhor chamou o filho do Saddam Hussein de idiota, hein? Que história, hein? Porque ele me pagou fevereiro, mês normal, depois ele queria descontar porque você só de 28 dias, eu tinha que devolver 2 dias. Que isso? Eles dão até carro lá, idiota. Eles dão um carro lá pra quem faz gol, só carro de bilionário, pra pedir 2 dias de trabalho, idiota. E aí me pagaram, eu vim embora. Graças a Deus consegui sair de lá sem ele me fazer nada. Aí depois fui para a Arábia Saudita e fui pro Riad. Então tinha intérprete. Tinha intérprete. E tinha um preparador físico que já estava lá há muito tempo, falava árabe. Só que na primeira semana a seleção levou o intérprete e levou o preparador físico. Eu fiquei tendo que falar inglês. O senhor já falava inglês? Pouquinho. Mas assim, não falava o inglês que tinha que falar rápido, né? E os jogadores também não entendiam muito inglês. Então era uma briga. Eu começava a perguntar para os que sabiam inglês como falava em árabe. Eu começava a falar inglês, árabe, e tinha brasileiro. Eu tinha que falar, a minha preleção era em inglês, algumas palavras em árabe e em português. Poliglota! Mas foi legal pra caramba, um time que era 6º lugar ou brigar para não cair. A gente ganhou 2 títulos, um nacional e a Copa do Rei. Não, a gente foi vice-campeão e ganhou a Copa do Rei. Então a gente colocou o time lá em cima. Hoje o time tá caído, está na 2ª divisão, é uma pena. Mas assim, foi um trabalho. Eu gostei de trabalhar por causa disso, porque a gente começou eu fiquei 2 anos nesse clube. Depois eu fui para o outro clube, fui campeão também. Eu fui praticamente, sempre tirei um título lá. Quando eu não tirei título, o time estava para cair, eu consegui. Se levantava? Consegui sair da zona de rebaixamento e subir. E ficar na divisão. Então eles gostam muito de mim, eu também gostei do trabalho lá. Os jogadores gostam. E o senhor usava aquela roupinha que eles usam? Não usei não. Eles me deram, mas eu não usei não. A minha esposa era obrigada a usar roupa preta. Isso. Mas assim, eles gostam muito de brasileiro, eles gostam de futebol brasileiro. Eles têm assim, são parecidos com o brasileiro, a maneira de viver, sabe? Agora a Copa vai ser lá, a Copa. E um dos motivos que essa Copa é lá são os próprios brasileiros. Porque há 40 anos atrás, foram brasileiros que foram para lá. O próprio Evaristo construiu 5 estádios. O Evaristo? Ele chegou lá, tinha 2 estádios. Um pequenininho, ruim, e o do Rei.
Que não podia. Não podia jogar, não era todo jogo lá, só clássico e final. Então você jogava só no ruim, um clube, um campo. E o Evair chegou lá e construiu 5 estádios. Pediu ao Emir, o Emir construiu os 5 estádios. E o desenvolvimento dos brasileiros lá no Catar, no Equador, da maneira geral, foi muito boa. Os jogadores até hoje falam na gente, a gente fez agora recentemente a federação, nem foi a federação, fui eu, particular, com um amigo, a gente fez um documentário sobre treinadores do mundo árabe, está para ser lançado já, por esses dias, vai ser lançado na internet. É mesmo? E vai sair junto com a entrevista da vovó, Numa plataforma em que a gente vai cobrar, para assistir vai ter que cobrar, porque a gente... É lógico, tem que trabalhar, isso aí, tem que trabalhar. A gente viajou para o mundo árabe, foi assim, um gasto muito grande, então a gente tem que recuperar, pelo menos empatar, pelo menos. Mas, assim, os brasileiros é que fizeram, isso dito pelos próprios árabes do Catar, que se não fosse os brasileiros, a Copa não seria lá. Agora, ô senhor Zé Márcio. Mário! Ô senhor Zé, vamos falar o seguinte aqui. Agora, como vocês falam, toca e sai. O senhor tem alguma escola de samba assim, que o senhor gosta de ver, parar ou ir lá? Eu sei que o senhor gosta de ir na Marquês de Sapucaí. Isso eu sei, lá do camarote do sindicato. Tem alguma escola que o senhor torce? Por eu ter jogado no Vila Isabel, né, eu torcia pela Vila Isabel. Aí depois fui pro Vasco, conheci Paulinho da Viola e Martinho da Vila. Mais Martinho da Vila. Mais uma para torcer pela Vila Isabel, né? A gente ficou amigo, até hoje a gente se dá bem, eu e o Martinho da Vila, e eu torço pela Vila Isabel por causa do Martinho da Vila, principalmente, porque eu ter jogado em Vila Isabel, morei ali no Maracanã e estava muito por ali. Muito próximo. Agora, uma comida assim, que o senhor, quando vê, fala assim, essa é a minha comida favorita. Eu sou ruim de comer pra caramba, mas que isso? Tem que se alimentar. Eu gosto muito de estrogonofe. Estrogonofe, né? Aquele pudim. Gosto mais de doce. Pudim é igual se tiver uma comida de sal e uma doce, eu vou no doce. É mesmo? É pudim de leite é com o senhor mesmo, né? Mesmo. Agora, uma coisa aqui. O que eu vou falar? Um jogador hoje, na lateral, que o senhor acha assim, atual agora, um garoto bom da lateral direita. Vamos montar uma seleção. Não consigo. Lateral esquerdo. Não consigo, para falar a verdade. Eu tenho 2 jogadores que eu gosto da seleção brasileira de hoje. É o Thiago Silva, que infelizmente eu acho que ele foi mal trabalhado naquela Copa aqui no Brasil, que tirou ele emocionalmente, ele estava mal emocionalmente, mas ele é um jogador sensacional. Na seleção brasileira hoje tem 2 jogadores que poderiam ser segundo reserva ou terceiro reserva, que era o Neymar e o Thiago Silva. O resto, nenhum deles seriam convocados com aqueles jogadores que a gente tinha aqui. Sem dúvida alguma, ninguém seria convocado. A não ser os goleiros, até porque os goleiros na minha época não tinham o trabalho que tem hoje, né? Tem hoje. E é tudo goleiro grande. Antigamente o Mazarop era pequenininho, né? O Leão não tinha essa estatura toda, né? Não tinha nem treinador de goleiro. É verdade. Eu, quando passei a ser treinador, não tinha treinador de goleiro ainda. O Botafogo não tinha treinador de goleiro. Era o Leônidas que treinava o goleiro. Ele tinha um problema na perna que nem podia chutar direito. Mas estava lá como goleiro, como treinador de goleiro. Eu levei um treinador de goleiro e ele ficou como sendo auxiliar nosso, né? Porque eu respeito pelo Leônidas, que lógico, é um baita de um jogador, né? Lógico. E uma pessoa maravilhosa, né? Então a gente colocou ele como auxiliar. Então foi muito legal, mas assim, hoje eu não vejo jogador na seleção que pudesse jogar na com vocês lá. Não, sem chance. É mesmo, é? Sem chance. É verdade. É pra você ver. Ele diz que assim, o Brasil vai ser campeão, ex-campeão. Eu não sei lá não. Eu torço porque meu marido Juvenal torcia e eu gosto do Brasil. Agora, tal da Bélgica aí, tal de aquele goleiro lá, Courtois lá, esse menino agarra muito. Eu, pra falar a verdade, eu tô pessimista. Tá pessimista? Pela seleção. Mas vou torcer pela seleção e falo para todo mundo que não vai ganhar. Mas se ganhar, eu quero que venha todo mundo aqui em casa e me jogue pedra.
porque eu vou receber pedrada satisfeito, porque eu vou torcer para a seleção. Eu sou Verdade. seleção brasileira. Você é brasileiro, né? Eu sou seleção brasileira. Eu torço no jogo aqui no Brasil, da Copa do Mundo, em 2014, né? Aquele jogo do Chile, que foi para os pênaltis, eu passei mal. Quase eu vou pro hospital. Que isso? No jogo da Alemanha, minha esposa chamou todo mundo aqui para casa, porque se eu passasse mal, tinha gente para me carregar. Só que tomou cinco tão rápido, não deu nem para passar mal. É verdade. Não deu para passar mal. Verdade. Não Aquilo passei ali mal. foi o maior esculacho que deram na gente, 7-1. Eu passei mal no jogo. O Filipão que tá aí agora, o Filipão. Mas isso acontece, nunca mais vai Mas de acontecer. 7-1 dentro de casa numa Copa do Mundo? Eu acho que faltou um jogador para chamar a responsabilidade. Mas nós não temos. Mas Esse é não o grande tem? problema. Sabe aquele problema assim, ó? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui importante. O jogador, quando vai para a Europa, ele se acostuma ao europeu. Tá lá mais de 5 anos. Então o europeu tem isso assim, ó. Aquilo ali é um trabalho. Ele entra em campo, cumpriu o trabalho. Ganhou, perdeu. É trabalho. Foi para embora para casa, não tem pressão. Amor pela camisa não tem Não mais, tem. né? Então esses jogadores que vêm para o Brasil, vêm para a seleção brasileira, eles pensam a mesma coisa. Por que o Messi na Argentina quanto o Maradona? Porque o Maradona dá a bola para mim que eu vou resolver. Verdade. Com a mão, sair Verdade, isso aí. O Messi, ele joga. Porque ele está lá desde pequenininho na Europa. Verdade. Perdeu, ganhou. É profissão. Nós aqui não, sul-americano, não é perder ou perder não, tem que ganhar e ganhar sempre. Verdade, tem que respeitar o canarinho, né? Entendeu? E não é só canarinho, em todos os times. Então, eu acho que a seleção brasileira faltou o cara assim, epa, dá a bola pra mim aqui, ei, não é assim não, vamos pra lá. É isso aí. Ô, alemão, se tu entrar aqui agora eu quebro tua perna. É Claro que não isso, vai quebrar. é lógico. Mas Maneira de dizer, lógico, mas chegava junto. ameaça. É isso, Ameaça. é isso. O cara vai querer quebrar a perna dando 3-0, tomou de 7. Tomou de 7, foi muito rápido. O Galvão ficava tonto. Pra mim, o resultado nem foi assim. Muito expressivo. Não, pra mim foi A maneira. a maneira que os jogadores aceitaram aquilo dentro do campo. Verdade, Não foi ninguém expulso, nem tinha nem cartão amarelo. Verdade, tinha que sair dando logo todo mundo, logo e parar com isso. Dentro de casa. Pelo amor de Deus. E O pau pau quebra mesmo. E final de Copa do Mundo. Ó, pelo amor de Deus. Eu joguei toda a minha vida, eu nunca fui expulso, nem no salão, nem no campo. É mesmo? Nunca levou um vermelhinho? Não, nunca levei. Mas assim, tem jogos, muitos jogos, eu falei, epa, peraí, se você entrar nessa bola, eu vou quebrar você. Ameaçar pelo menos, porque o cara pensa 2 vezes. Lógico. Aí tu tá ganhando de 3, tu vai entrar numa bola ruim, tu não vai. É lógico que tira Tu já logo tá o pé, ameaçado. é verdade. Se ficasse 3, era outra coisa. Mas virou 5. Virou 5 no primeiro tempo. Eu achei o que você falou, vovó, tá certinho. Faltou o cara pra impor. Epa, peraí, para por aqui. Lógico. Eu entendo de futebol, eu Mas via hoje lá. nós não temos isso. Antigamente a gente tinha. A gente tinha o Moisés no Vasco, O próprio Carlos Alberto, Carlos né? Alberto, a gente tinha o Pelé. O rei. Pô, deu em mim, donei, É isso não quer aí. saber, e é isso aí. Verdade, não é? verdade. Então, eu acho que faltou realmente isso aí. Você Mas tem vamos razão. torcer para a seleção brasileira ganhar. Vamos torcer. Não, eu vou torcer desesperadamente. Eu sou seleção brasileira mais do que tricolor. Eu sou tricolor? Sou tricolor. Isso é igual o Fred Sampaio, né? Tricolor, né? Dizem que tricolor é uma torcida inteligente. Eu não sei porquê. Mas é porque é, ué. É mesmo? E torcedor do Fluminense não é doente, é sadio. Torcedor do Vasco, Flamengo, Botafogo é doente. Meu Assim, Deus você é do torcedor de quem? Sou torcedor torcedor doente do Flamengo. Fluminense não, tudo é torcedor sadio. É mesmo? Porque se perder, perdeu, ganhou na próxima, não ganhou também, vai pra outra. É futebol, só pode ter 3 resultados, vovó. É verdade. O empate, Derrota ou vitória. ou vitória. Se eu não quero aceitar isso aqui, eu não vou. Agora eu lembrei um negócio. O senhor falou de um assunto que teve uma menina aí, uma repórter aí, dizendo assim, poxa, o Flamengo perdeu porque levou gol. Como é que fala isso, meu Deus? Como é que não vai perder? Ela falou que todo jogo que o Flamengo perde, toma gol. Como é que é isso? Não sei, pô. Ela tem que falar, ela tem que explicar. Mas foi uma vergonha, né? Porque Se perdeu, toma gol.
Pode até empatar sem tomar gol, 0 a 0. Agora, Exato. perder sem tomar gol, não dá. Não dá, mas ela achou que dava. De repente, ela sabe as coisas que a gente não sabe, né? Mulher, né? Tem coisas que a gente não sabe. Eu também, o senhor é muito esquentadinho, né? Lá na Arábia chamou lá o filho lá, do Saddam Hussein, de imbecil, mas só tava certo mesmo. Agora vem cá, conta aquela história lá que o senhor abandonou o jogo lá, como o senhor sentiu? Foi um jogo do Vasco, eu senti ainda, faltavam uns 10 minutos para acabar o primeiro tempo, e senti a distensão, né? Sentia a distensão, já tinha tido outro e sabia como é que era. Aí você mete lá na mão, né? Aí eu chamei o médico, aí o médico veio, eu falei, me troca que eu se distendi. Aí ele falou, senta aí para eu examinar. Eu falei, pra quê? Distendi, pô. Ele queria impor o senhor a jogar com distensão? Aí, não vou, não, bota outro. Se não botar, fica aí 10 minutos que acabar o primeiro tempo. Eu falei, não, bota outro que eu vou sair do campo. Ele, não, mas fica aí, eu fui saindo do campo. Aí botaram outro, né? E eu fui pro vestiário. Quando acabou, ele falou assim, ó, você vai voltar pra concentração pra fazer tratamento. Eu falei, vou casado e tudo, já tinha estado na concentração diante do jogo. Não, senhor, eu vou voltar só amanhã à tarde para o tratamento. E saí, porta fora, fui embora. É mesmo? O senhor era danado. Eu sou calmo, tem coisas. Eu estou escrevendo minha autobiografia, como eu conversei, e tem coisas que eu estou escrevendo, falei, como é que eu fiz isso? Com a minha maneira de ser calma, como é que eu consegui fazer essas coisas? Lá no mundo árabe eu arrastei um príncipe 100 metros com um carro. Que isso? Ele entrou no capô do carro assim, por favor, volta, e eu arrastei ele 100 metros. Aí príncipe? Abri meu vidro e falei assim, pega seu carro e sai do estádio, senão eu vou embora. Ele pegou o carro dele, saiu do estádio e eu voltei pro vestiário, no intervalo do jogo. O senhor era danado, hein? O senhor era danadinho, hein? Eu falei que eu sou chato, né? Nesse troço eu sou assim, eu sou correto. Profissional. Quero que as coisas sejam corretas. Porque senão vira bagunça. Verdade. E se o treinador deixar virar bagunça, já ele não comanda mais. E diz que o jogador joga pro treinador, né? Se o treinador não tiver comando no vestiário, já era. Já era. Se o treinador... se o jogador sentir que o treinador não está decidindo, já era. Já era. Não tem treinador mais. O treinador tem que decidir tudo. Por isso eu acho que hoje o treinador está até sobrecarregado, vovó. Porque tem 35 jogadores e 30 da comissão técnica. Que isso? Se você prestar atenção na comissão técnica, tem mais gente do que jogador às vezes. Tem time que tem mais gente. Antigamente não tinha isso. Então você tendo 5 na comissão técnica, mais 30 jogadores, são 35. Agora você tendo 30 jogadores e 30 na comissão técnica, são 60. E quem comanda? Verdade. Se o treinador não comandar, pode trocar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Verdade. Ô Zé Márcio. Mário! Desculpa. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Que Papai do Céu continue abençoando o senhor e a sua família. Amém. Que eu já sei muito bem que o senhor é uma pessoa muito do bem, todo mundo gosta do senhor é querido. Que papai continue guardando. E o que o senhor diz aí para esses garotos aí? Conselho não é conselho. Se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas uma conversa aí no pé de orelha desses garotos que estão começando a subir no futebol. Primeiro, não façam o óbvio. Segundo, não percam a sua característica, a característica do futebol brasileiro, que é o drible, a finta. A finta ainda é mais importante do que o drible. Eu aconselho que todo jogador que esteja começando, é claro que vai depender da posição que ele joga, porque cada posição tem uma função e tem uma característica, mas a função de atacante, dá uma olhadinha no Pelé jogando, no Garrincha jogando. Né? Vê um DVD, né? Vê um DVD. É fácil hoje. Rapidinho, é só bater na internet que vai embora. Vai ali, porque esse é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não pode ser robô. Não pode entrar no campo para fazer só o que o treinador manda. Tem que fazer as coisas que ele, na hora do jogo, ele sabe que pode fazer e tem que fazer. Aí se torna diferenciado, né? Aí é que dá a diferença. O Brasil sempre fez isso e sempre foi diferente, por isso tem
os títulos que tem. Então tá bom. Ô, senhor Zé Márcio. Mário. Ô, Zé Márcio, muito obrigado. Mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo. Que nós possamos ajudar aí o nosso projeto, das nossas criancinhas, entendeu? Deus quiser. E o senhor tá nos ajudando, concedendo essa entrevista, tá bom? Muito obrigado aí, um prazer muito grande. Quando precisar, a gente tá aqui mesmo. Então, muito obrigado. O meu nome é Vovó Lia.